Tempo para Linhas Vermelhas com Cecília Meireles e Miguel Prata Roque. Muito boa tarde aos dois. Cecília, começamos pela reunião que está marcada para quinta-feira. Haverá acordo até lá? Haverá depois? O que é que nós esperamos? Boa tarde. Eu não arrisco previsões, porque já na semana passada tivemos aqui um debate que tinha a ver com o facto de não ir haver acordo. Agora parece que afinal a esperança não estava totalmente perdida e que é possível que cheguemos a um acordo. Bom, não sei. Acho que à partida o Governo dá um sinal, e eu vi que o Primeiro-Ministro deu um sinal, mas convenhamos, isto já se arrasta há 8 meses, portanto eu espero que haja um acordo, mas também convém que as partes, de uma vez por todas, se decidam, não é? Não vamos andar 8 anos à espera de perceber se chega a um acordo ou não chega. E, portanto, quando chegar ao Parlamento será tudo muito mais fácil? Não? Eu acho que é evidente que o desejável... Que é acelerar. Vamos lá ver. O desejável é que chegue ao Parlamento um acordo, porque se chegar ao Parlamento um acordo, eu acho que naturalmente os partidos tenderão a aderir a esse acordo. Não vão dizer, não, nós não aceitamos o que os parceiros sociais aceitaram. Portanto, acho que isso que era excelente. Ou seja, não há necessidade de negociações no Parlamento, nem... Bem, há sempre necessidade dos partidos terem esse acordo. Agora, acho que quer o PS, quer o Chega, dificilmente dirão que não a uma coisa que a UGT e as confederações patronais disseram que sim. Se houver esse acordo, se não houver, continua a ser possível chegar-se posteriormente a esse acordo ou haver um acordo entre partidos que permita viabilizar o Código de Trabalho. Mas é evidentemente muito mais difícil. Miguel, em que ponto é que estamos? A UGT colocou-se aqui numa posição complicada? Bem, eu acho é que esta discussão é uma discussão sempre em contraciclo com aquilo que a maioria das pessoas sente. E obviamente a quem cabe aprovar esta lei é ao Parlamento. O Parlamento começou tendo uma maioria superior a 2/3, porque aparentemente o governo PSD e CDS entendiam que o Chega poderia aprovar esta legislação. Houve muitas oscilações relativamente à posição do Chega, e o Chega numa fase demonstrou que não apoiaria essa mesma legislação. Fê-lo em véspera de eleições presidenciais, porque o líder do Chega ao mesmo tempo era candidato a presidente e, portanto, não podia desperdiçar votos do eleitorado trabalhador. Agora, eu acho que quando perguntamos às pessoas, aos eleitores, aos cidadãos, às pessoas que trabalham, o que elas sentem é que cada vez o seu salário chega menos para suportar despesas básicas. Aquilo que sentem é que cada vez trabalham mais, cada vez a sua vida pessoal e familiar está mais programada em função do trabalho que prestam e não o contrário. Há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, nós pensávamos ter 8 horas para descansar, 8 horas para trabalhar e 8 horas para usufruir da nossa vida. Cada vez menos pessoas têm esse privilégio e os trabalhadores então cada vez têm menos, porque trabalham 8 horas, mas depois acresce 1 hora de horário de almoço, depois acresce tempo nas deslocações para o local de trabalho, depois acresce quando têm filhos, ir buscar filhos, e depois muitas vezes questionamos, mas porquê é que as pessoas têm poucos filhos? Porque é de facto difícil conciliar isto, e eu acho que esta reforma não vai nesse sentido. Pois era isso que eu lhe ia perguntar, se isto não tem que depois, seja um acordo, seja... A minha questão é esta, eu acho que a direita parlamentar tem que escolher se está com o eleitorado que a elegeu ou não. Manifestamente o eleitorado que a elegeu não concorda com estas medidas de reforma laboral. E mais uma vez insisto, revisitar a legislação laboral, que era o que constava do programa eleitoral, não é propriamente determinar que medidas são relativamente ao Código Laboral. Eu não sei se o Partido Socialista será assim o melhor intérprete do eleitorado, portanto, mas é do Partido Socialista. Sim, portanto, sim, essa coisa de ser uma espécie de álgore ou intérprete do que é o eleitorado da AD, bem, enfim, se calhar a própria AD conseguirá interpretar melhor do que o Miguel Prata Roque o que é que o seu eleitorado quer ou não quer. Pois, mas sabe que eu acho que pode haver 40 mil inquéritos de opinião, 40 milhões de inquéritos de opinião. Apesar de tudo, eu acho que é importante que os políticos também ajam de acordo com as suas convicções. Claro. E é surpreendente que quando os políticos são autênticos e agem de acordo com as suas convicções, regra geral, as pessoas acreditam neles. Eu acho que é isso também que as pessoas pretendem, porque se isto for para nós andarmos em cada momento a fazer inquéritos de opinião, ir atrás de inquéritos de opinião, então vai toda a classe política para casa e vamos pôr especialistas em marketing a primeiros ministros e governos. Portanto, eu acho que é importante que se perceba o que é preciso para o país.
Portugal é dos países da OCDE com maior rigidez laboral. Eu acho que o Miguel Prata Roque tem toda a razão quando diz que as pessoas sentem, sobretudo, é que ganham pouco no fim do mês, porque acho que é isso a realidade. Então vamos olhar para os países em que se ganha melhor do que Portugal. Países que têm mais riqueza para distribuir que Portugal. Têm leis laborais mais flexíveis ou mais rígidas? Eu acho que têm leis laborais mais flexíveis. Eu acho que este caminho é o caminho para os portugueses ganharem melhor. Estou disponível para debater isto. Agora, nós pura e simplesmente dizemos as pessoas não querem isto ou o GT não quer isto, eu acho que é uma posição Pois, a fechada. questão é, uma coisa está relacionada com outra, esta reforma laboral, nós vamos depois debatê-la em detalhe, está relacionada com mais salários, melhor qualidade de vida, Eu acho que uma alívio reforma, para as pessoas. vamos lá ver, uma reforma O Primeiro-Ministro laboral... disse que o salário mínimo subiria aos 2 mil e o médio aos 3 mil. Uma reforma laboral não é um fim em si mesmo, é um objetivo precisamente para o país ser capaz de criar mais riqueza, e riqueza é essa que, obviamente, deve ser distribuída por quem contribui para a produzir. Parece-me isso uma evidência, e é só nesse sentido que entendo a revisão da legislação laboral. E não tenho dúvidas nenhumas que um país que quer regular tudo e mais alguma coisa, a única coisa que consegue é ter trabalhadores insatisfeitos e a ganharem pouco, porque tanto querer proteger, a única coisa que consegue não é proteger os trabalhadores, porque eu recordo que em Portugal continuamos a ter uma quantidade de prestadores de serviços que são tudo menos prestadores de serviços, são na realidade trabalhadores sem direitos, à custa de uma legislação que é, sim, extraordinariamente rígida. Porque é que nós não temos uma legislação mais realista e que permita ganhos, por exemplo, de conciliação do trabalho com a vida familiar? Acho que faz todo sentido, acho que os trabalhadores o desejam e acho que muitas vezes isso faz até com ganhos de produtividade, portanto, com ganhos para as empresas. Porque é que não tentamos aproximar-nos, sob pena de nós acabarmos a ver em Portugal, já não é um país de mão de obra barata, ainda bem não era esse o meu modelo de crescimento, mas é tudo o que é produção vai para países com mão de obra mais barato. Tudo o que é serviços vai para países com legislação mais flexível. Nós ficamos com o quê? Com turismo? É esse o modelo de economia que queremos? É isso que achamos que vai pagar bons salários? Vamos avançar para a Hungria, que eu queria ouvi-los sobre a vitória do Peter Mayer. Miguel, houve aqui uma lição de voltar aos valores europeus, falámos ao longo do dia disso, é uma derrota para Trump, é uma derrota para Putin, é a Europa a recentrar-se, a desligar da extrema-direita? Bom, pelo menos a extrema-direita de Orbán. Em primeiro lugar, registro a minha total discordância com aquilo que a Cecília acabou de dizer, mas num próximo programa discutiremos esse tema. Sim, vamos ter que voltar. Importa, e bem, acho eu. Importa perceber também porque é que se gerou uma maioria tão substancial e como é que funciona o sistema eleitoral húngaro. O sistema eleitoral húngaro basicamente tem 106 lugares que são eleitos em círculos uninominais, portanto há pequenos círculos e as pessoas votam apenas para um candidato. Não há sequer duas voltas, o que quer dizer que quem tiver mais um voto do que o segundo candidato é eleito nesse círculo. E depois temos uma outra lista nacional, essa outra lista nacional corresponde a 93 deputados e, portanto, os eleitores húngaros votam em 2 boletins de voto. Acontece que Orbán aproveitou em 2010 ter uma maioria absoluta muito forte, de quase 53%, que equivaleu a 68% dos deputados no Parlamento. Aliás, é algo muito parecido com o que agora acontece com o Magyar. E aproveitou para alterar a Constituição. Alterou a Constituição fazendo o quê? Desde logo, atacando as instituições que o podiam controlar, os tribunais. Aumentou o Tribunal Constitucional de 10 juízes para 15 e nomeou 5 desses juízes. Depois aumentou a idade de reforma desses juízes, diminuiu a idade de reforma para forçar uma aposentação obrigatória, coerciva de juízes que lhe eram desconformes. Depois é outra coisa muito curiosa. Por exemplo, o atual presidente da Hungria foi presidente do Tribunal Constitucional de 2016 a 2024 e saiu diretamente do Tribunal Constitucional para a presidência da República da Hungria. Obviamente que esta eleição de Magyar, eu ouvi aí muita gente a dizer, e eu não olho para esses resultados com satisfação, a dizer que a esquerda foi varrida do Parlamento húngaro. E é verdade, porque o Partido Social Democrata húngaro, o congénere do Partido Socialista Português, decidiu em 20 de fevereiro apoiar o candidato Magyar e não se apresentar a eleições. Obviamente que a sua votação seria uma votação residual, as sondagens davam-lhe entre 4% e 6%,
e, de acordo com o sistema eleitoral húngaro, só quem tem 5% é que consegue eleger deputados. E, portanto, houve um conjunto de partidos, o Partido Verdes, um Partido Progressista, o Partido Socialista Húngaro, que apoiaram este candidato da oposição. O que é que se espera deste candidato? Este candidato é um candidato de centro-direita, ele é eurodeputado e está integrado no grupo do Partido Popular Europeu, é um nacionalista. E é, aliás, um dissidente. E mais do que isso, é um dissidente do Fidesz. E até é algo que para mim é um bocadinho mais preocupante. É verdade que nós não somos aquilo que os nossos companheiros são, mas foi casado com a Ministra de Justiça de Orbán. O casamento acabou precisamente por causa do... Depois há um caso muito interessante por causa de uma amnistia relativamente a alguém que tinha encoberto atos de pedofilia, mas também foi esta Ministra da Justiça responsável por esta tentativa de amordaçar a magistratura livre e independente. Portanto, eu fico satisfeito com as declarações que fez o Primeiro-Ministro eleito ontem, na noite eleitoral, porque aquilo que ele diz é que é preciso voltar a respeitar a individualidade de cada um dos húngaros. E isso é muito importante porque houve uma captura do aparelho do Estado para doutrinar ideologicamente a população húngara, o que era, de acordo com a visão, no meu ponto de vista, inaceitável de Orbán, só determinado modo de vida, que seria a família tradicional, heterossexual, é que devia ser respeitada, e isso viu-se, por exemplo, através da manipulação do ensino e dos próprios currículos escolares. E, portanto, do ponto de vista externo, todos nós percebemos das declarações de ontem que há uma maior aproximação aos interesses da própria União Europeia. Isso é importante, obviamente, num momento em que nós temos guerra na Europa, na Ucrânia. Cília. Olha, eu acho que aquilo que vimos ontem foi a derrota de uma coisa que eufemisticamente se chamava a democracia liberal e que eu preferiria chamar o iliberalismo, porque eu acho que democracia liberal é uma contradição nos termos. A democracia é liberal. E, portanto, eu acho que a derrota do iliberalismo e desta que o próprio Orbán se autoqualificava como tal, eu acho que é uma boa notícia. Sobretudo porque não é uma derrota de polarização, é uma derrota é infligida por alguém que é de centro-direita e que está no Partido Popular Europeu. Quais é que eu acho que são as coisas mais relevantes? Nós não sabemos exatamente o que é que virá aí, mas há algumas coisas que sabemos. Sabemos que a este iliberalismo respondeu uma posição mais moderada, mais centrista, no caso de centro-direita. Sabemos que há uma forte reação quanto a esta tendência que há de mistura do Estado com a economia e de haver empresários que são amigos do governo, empresários que são alinhados com o governo e empresários que são da oposição. Os empresários não têm que ser alinhados ou desalinhados, o governo não tem que interferir na vida económica, nem tem que ter empresários amigos nem não amigos, e portanto eu acho que isto é uma reação em relação a isso. Bem, também em relação às condições económicas difíceis. E acho que permite perceber uma terceira coisa, ou permite ter um sinal de uma terceira coisa. É que muitas vezes, eu acho que o que nós vimos na Europa e em alguns sítios do mundo, de reações mais à direita e mais extremistas e mais populistas, são quase uma reação, eu diria, aos excessos do politicamente correto, a uma cultura de cancelamento em que quase não se podia dizer nada. E, curiosamente, a reação em relação a isso foi uma reação de sinal contrário. Foi uma espécie de cancelamento de sinal contrário. E eu vejo sempre como um sinal de esperança quando vejo alguém contrapor a estes excessos, alguém contrapor algum bom senso, alguma racionalidade e algum espírito de respeito pela pessoa e pelo indivíduo. E de limitação do papel do Estado. Eu vejo isso como uma esta vitória também deve ser vista, ou está a ser vista pelos outros movimentos de eu acho que cada um lê extrema-direita. As coisas à medida da sua percepção. Eu leio-as à medida da minha. Acho que ela é sem dúvida um sinal. Mas mostra ao resto dos países assim, não estão assim com tanto gás? Mostra duas coisas, mas eu acho que já lá vou. Na Europa, eu acho que mostra que há menor alinhamento com a Rússia, embora haja ali uma tensão com a Ucrânia que se vai manter, mas obviamente que havia um governo completamente alinhado com a Rússia e agora não há. Isso é bom, é uma boa notícia para a Europa. Em segundo lugar, em relação aos Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos estão a perceber que a questão do Irão é grave e que está a correr mal. Eu acho que já há muitos sinais políticos disso e internos, e acho que é isso que está, sobretudo, a preocupar Donald Trump. Eu acho que era bom que quer o Presidente, quer o Vice-Presidente dos Estados Unidos percebessem uma coisa.
Não há nenhum povo, penso eu, que goste de ser humilhado e que goste que venha alguém de fora dizer-lhe como é que ele se deve governar. Eu não gosto, eu não vou para os Estados Unidos dizer o que é que os americanos devem escolher e também não gosto de ver nem o Presidente nem o Vice-Presidente dos Estados Unidos virem-me aqui dizer o que é que nós devemos fazer ou não. Antes de tudo, na minha terra, mandamos nós e mandam os portugueses. E na Europa mandam os europeus. E eu acho que... Espero que esse sinal tenha sido compreendido, porque é um sinal... Não correu bem. A vinda, manifestamente, não correu bem. De J.D. Vance. Avançamos para falar daquela fotografia de hoje, de Trump enquanto Jesus Cristo. É um bocadinho no seguimento da conversa que nós estamos aqui a ter. Trump está a perder-se na sua deriva, nos seus confrontos? Bom, eu acho que, sinceramente, eu às vezes olho para Donald Trump e vejo um reformado que usa o caps lock enquanto está numa rede social. E, aliás, há vários deputados já do Congresso norte-americano, até do Partido Republicano, a pensar, invocar o artigo 25, que permite precisamente não o impeachment, mas a declaração de demência e, portanto, de incapacidade psíquica para exercício do cargo. E, sinceramente, esta imagem em que Trump surge como Jesus Cristo a curar um doente começa a arraiar, obviamente, a loucura. E depois, mais uma vez, o paralelismo com Orbán é este, e eu retomava só o caso húngaro para fazer o paralelismo que é o nepotismo, uma oligarquia que anda em torno de Donald Trump e que lucra. Eu não excluo que estas decisões ensandecidas de dizer hoje vou fechar o Estreito de Hormuz, amanhã vou abrir, agora vou fazer isto, agora há um grande acordo, agora não há acordo, se isto não há uma forma de manipular o mercado para obter dividendos relativamente à especulação com futuros relativamente ao gás e ao petróleo, e infelizmente há muitos indícios desse tipo. A circunstância de ter, por exemplo, o genro a negociar no Paquistão esse acordo é muito semelhante todo lado a negociar tudo. É semelhante àquilo que aconteceu com Orbán, cujo genro foi a Cília estava a falar na captura do setor económico húngaro por parte de uma clique próxima de Orbán. O genro era uma dessas pessoas. O pai de Orbán era outra. Estima-se que, por exemplo, em fundos europeus, o genro de Orbán, por exemplo, ganhou vários concursos públicos para iluminação pública, para renovação dos sistemas de iluminação pública que foram financiados por fundos europeus. Cerca de 80 mil milhões de euros vieram de fundos europeus da União Europeia, quando depois Orbán dizia cobras e lagartos, e às vezes bem, relativamente à burocracia de Bruxelas, mas houve aqui um conjunto de gente, desde o melhor amigo de infância a enriquecer, e isso é algo que me preocupa. Agora, outra coisa, invocar permanentemente guerras santas e invocar em vão o nome de Deus, para mim, é o limite. E eu acho que o Papa fez muito bem. O Papa não é um líder político, nenhum dos Papas recentes foi um líder político, mas o Evangelho expressa a palavra de alguém que eu respeito muito enquanto ser humano. A questão da fé, da crença, diz respeito a cada um de nós, mas Jesus de Nazaré pregava todo o contrário daquilo que Donald Trump faz. Dizimar uma civilização, dizer que vai fazê-los sofrer, que os vai fazer arder nas suas casas, nos seus edifícios. Tudo isso é contrário a essa ideia de alguém que aspira a ser Prémio Nobel da Paz. E, portanto, acho muito bem que haja alguém e que o Papa tenha, de facto... nem sequer é a coragem, o regresso à normalidade. O Papa diz que alguém tem que o dizer. Sim. Eu confesso que esta última polémica, eu acho que há momentos para grandes argumentações. Há outros momentos em que os advogados às vezes fazem uma coisa que quer dizer, eu ofereço o merecimento dos autos. Nós estamos perante um momento... Não é a primeira vez. Eu relembro que ainda antes da escolha deste Papa, ou logo a seguir, eu lembro-me de Donald Trump ter feito um post em que aparecia vestido como Papa. Agora, utilizando uma imagem de inteligência artificial, eu acho que é mesmo preciso que as pessoas... Porque a retórica contra Trump é uma coisa que o alimenta e de que ele se alimenta. E eu acho que há um presidente dos Estados Unidos que acha normal fazer numa rede social postar uma imagem dele, vestido como Cristo, a curar um doente com a bandeira dos Estados Unidos e caças a passarem em cima. Eu pergunto se as pessoas acham mesmo que é preciso
É preciso argumentos? É preciso argumentos ou está na altura... Vai haver eleições nos Estados Unidos, não presidenciais, mas vai haver eleições. Eu acho que... Porque eu percebo o cansaço das pessoas com um certo discurso muito artificial, muito... Mas, quer dizer, nós temos que passar do artificialismo para a irracionalidade absoluta. Não há mesmo nenhuma alternativa de bom senso. Eu sei que não há alternativas perfeitas, mas... Eu tenho muita dificuldade em argumentar em relação à irracionalidade. Eu nem percebo... De onde é que aquilo apareceu? Eu não consigo entender... Da inteligência artificial, não é? Mas é uma decisão tomada por uma pessoa de se pôr... Quer dizer, qual é... Eu acho que ele se diverte a criar aquelas imagens e depois, como tem uns polegares muito nervosos, publica logo. Ela foi retirada, entretanto. Mas isto não se torna tóxico, e agora juntando à questão da Hungria... Não fica toda uma administração tóxica em todo o lado? Eu acho que é cedo para dizer isso ainda. Eu acho que, lá está, se ainda estamos na fase de argumentar... Se ainda estamos na fase de argumentar... Não, estou confiante nas eleições, mas não são eleições presidenciais. Se ainda estamos na fase de argumentar, é porque... É porque ainda há alguma coisa para argumentar e, portanto, eu acho que aqui vai ter que haver mais. E, sobretudo, nós estamos à beira de uma crise económica por causa da questão do Irão. E não vale a pena dizer, sim, eu acho inaceitável que o Irão tenha poder nuclear. Não é para olhar para o lado, mas daí achar aceitável tudo o que lá se faça sem olhar às consequências é que me parece que vai a uma enorme distância. Muito obrigada aos dois, até para a semana.